Olá, tudo bem com vocês? Então hoje eu trago uma mensagem que eu recebi de uma mestra ascensionada. Hoje, no dia 3 de junho de 2024, às 10h01. E eu vou fazer um desenho aqui, vou explicar o que ela trouxe e depois, na descrição desse vídeo, traz uma mensagem que ela deixou. Então vamos lá, vou virar um pouquinho a câmera aqui para que vocês acompanhem o desenho. Esse desenho representa nós, tá? E cada círculo representa uma vida, uma reencarnação nossa aqui. Então, muitos de nós já viveram muitas vidas aqui nesse planeta. E cada círculo, então, representa uma vida. Digamos que aqui na minha primeira vida aqui, eu como quando criança, vivi sofrimento, vivi violência, vivi a perda dos meus pais, fiquei órfão, senti muita raiva, senti muita tristeza, Aí a gente vai entrar nas nossas histórias, né? Porque a história conta o que foi o passado. Então aqui eu fui vendida, tive um casamento, aqueles arranjados, então fui escravizada. Então aqui teve muita coisa triste que se acumulou nessa vida. Muita tristeza, muita desgraça. Muita. Então, tá tudo aqui, né? Acumulado. Aí, volto de novo para resgatar isso aqui. Aí, nessa vida, eu venho como uma curandeira, né? E aí eu ajudei muitas pessoas, fiz bastante coisas boas, porém nessa vida eu fui mal interpretada também e fui julgada pela ignorância das pessoas, e isso me levou a ter uma morte muito trágica. Então aqui criou uns sentimentos de mágoa, de raiva, de tristeza. Então eu consegui abrir aqui tem um caminho aberto, mas aqui tá complicado. E aqui na próxima vida, então, eu volto e tento novamente resgatar esses buracos, limpar toda essa borda aqui que ficou na minha primeira encarnação. Então aqui eu também volto para resgatar algumas coisas e aprender outras. Então eu sou posta na família, minha família, digamos assim. Pode ser não só minha família, mas as pessoas que cruzarem o meu caminho são as pessoas que fazem parte desse passado. Então é muito perfeito, porque como que eu conseguiria, né, superar aquela lição de amai-vos uns aos outros? Como eu conseguiria amar alguém que fez tanto mal para mim lá atrás, se não dentro da minha família? Às vezes nem aqui dentro da família a gente consegue superar, né, essa dor,
mas são resgates do passado também. Não quer dizer que é só isso, tá? São N variáveis envolvidas aqui. E aí aqui eu volto então, mas eu ainda tenho dificuldade com alguns familiares, né? Ainda tenho dificuldade para superar o que tá nessa primeira vida aqui. E aí ainda assim eu tenho alguns desejos de raiva, de vingança, de ódio. Claro que eu também tenho as minhas coisas boas, então aqui o campo já tá menos, não tão mais tão denso, mas tem algumas brechas aqui. E aí eu volto de novo. Muda-se o panorama, muda-se a paisagem, e aí eu retorno de novo, e aqui eu vou de novo ser mãe de fulano, que já fez parte do meu passado, que vai me ensinar lições de amor incondicional, de compaixão, ensinar, vou ter um casamento aqui, mas que devido à minha dor, eu posso atrair ainda algumas situações que aconteceram aqui, devido a ligações energéticas que eu fiz aqui desde o início. Então pode ser que aqui eu tenha feito pactos, votos, acordos com pessoas, jurei amor eterno para uns. Então, e essas ligações, elas vão reverberar para as outras vidas, até que chegue numa vida que eu tome consciência e decida romper essas ligações, para que essas ligações que afetam essa vida aqui não mais afetem em nada. Então eu decido romper ligações com esse passado. E aí, com a ajuda dos seres de luz, obviamente, porque são eles que vão conseguir transitar nessas camadas aqui que existem num tempo etérico, numa dimensão diferente da nossa que a gente está vivendo, e fazer esses cortes, esses rompimentos, limpando alguns pontos para que a luz possa penetrar. E aí aqui nessa vida, então eu mais consciente de tudo, já consigo permitir que a luz entre aqui no meu coração e comece a deixar ser conduzido e fazer esses movimentos energéticos, rompendo o laço com histórias do passado, ciclos repetitivos que aconteceram no passado, toda a minha descendência referente ao passado, porque eu também fui pai, fui mãe, eu fui homem, eu fui mulher, já vivi muitas histórias aqui, tá? E aí eles vêm e vão começar a romper aquilo que eu começo a perceber quanto consciência. Eu começo a perceber algumas sincronicidades, porque o universo, ele é síncrono e ele fala conosco através dessas sincronicidades. Então, eu vou começar a perceber algumas coisas que acontecem na minha vida e vou fazer ligação. Bom, isso aqui tem alguma coisa a ver com isso, então eu vou buscar ajuda para romper esses laços que estão conectados a esse passado de dor e sofrimento. E aí eu vou começando a permitir que uma luz maior entre nessa vida aqui. Percebam que já não está mais tão sujo. E aí daqui eu vou romper também para que as futuras gerações não sejam influenciadas por essa dor aqui. Porque quando eu tenho uma ligação aqui, como se fosse um umbigo, tá? Com os meus filhos de outras vidas, eles receberão através de mim energias que vão estar alimentando o seu campo eletromagnético. Então, a partir do momento que eu também rompo as ligações negativas, tá?
Ser de luz não rompe ligação de amor, só ligação negativa, para que a gente possa seguir livre sem estar levando toda essa mazela de energia negativa. Então aqui eles vão romper essa ligação com a minha descendência, permitindo então que não haja mais a ligação negativa aqui para minha descendência, para que ela escolha a liberdade, para que ela esteja livre, para que ela não carregue nenhuma mala que não seja dela, para que realmente ela possa fazer as escolhas daquilo que ela veio vivenciar e ser, sem a minha influência energética negativa. E aí aqui sim, totalmente livre, limpando o campo já mais limpo. Para quê? Por que é importante eu limpar esse campo? Porque quanto mais eu limpo o meu campo dessas dores, de tudo que eu vivi, porque todo mundo viveu dor, todo mundo já matou numa vida passada, todo mundo já foi morto, todo mundo já viveu muita coisa, só que a gente não entendeu as lições muitas vezes. E aí sim, ficou aprisionado e permitindo ainda que essas energias daqui de baixo, lá onde o tempo era de pura crueldade, brutalidade. Bom, basta que a história da humanidade é uma coisa assim que, então, a gente sabe que aqui tem muita coisa armazenada. E é essa dor aqui, que se armazena aqui, que influencia as demais. Então, quanto mais eu conseguir limpar essas energias, mais a luz começa a penetrar no meu campo e me sintonizar com coisas melhores. E até aqueles obstáculos que eu preciso passar, eu vou enxergá-los de uma forma muito diferente e até mesmo às vezes nem vê-los como obstáculos. Foi tão perfeito as coisas que aconteceram que eu só percebo a luz interagindo de uma forma muito benevolente no meu campo. Mas para que ela possa interferir no meu campo, eu preciso limpar. Eu preciso perceber aquilo que me incomoda, aquilo que dói, né? Então eu preciso identificar os meus pontos fracos, perceber se aquilo que está no outro me incomoda, se eu tenho muita dificuldade de relacionamento. Eu preciso entender porque aquilo que eu percebo está dentro de mim e eu preciso resolver. Porque talvez aqui tenha um ponto aqui, lá embaixo, que faz com que o meu ego seja acionado e comece vamos dizer assim, se blindar para aquilo que vai se manifestar. E muitas vezes é a lição que está chegando, mas a dor é tão grande que ela ativa todos os alertas e não permite que a lição seja apreendida. E aí acontece que ainda a gente, em vez de superar, se retrai e anda mais para trás. Então, é com base nessa superação de toda essa dor que se acumula aqui, né? Aqui, e que está acumulada no corpo emocional, que eles vêm trazer essa mensagem para que a gente consiga superar e ser livre. Ser livre de todas essas vidas, de todos esses karmas que a gente acumulou.